de hoje eu vou falar um pouquinho sobre tintas. No outro vídeo anterior que eu fiz, no vídeo de comprinhas, eu estava mostrando um kitzinho de tintas que eu recebi. E eu comentei que eu estava querendo fazer um vídeo sobre todas as minhas tintas, as tintas que eu uso, as minhas tintas favoritas, as que eu mais indico e tal. E eu recebi bastante comentários pra eu fazer esse vídeo. Então hoje eu vim aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, já que vocês queriam muito. Então eu vou estar mostrando pra vocês todas as tintas que eu tenho, tá? Desde a primeira tinta que eu usei, até as que eu estou usando agora. As tintas que eu mais gosto, as tintas que eu não uso mais. Então eu vou mostrar todas aqui pra vocês, todos os tipos que eu tenho. E se você já estava esperando por esse vídeo ou gostou da ideia desse vídeo, já clique em gostei aqui pra mim. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui pra fazer parte do nosso canal também. E não esqueça de ativar as notificações pra receber todos os vídeos novos. Eu vou deixar todos os nomes das tintas, a lista completa de todas as tintas que eu tenho. E os links também de onde vocês podem encontrar as tintas. As fotos também eu vou deixar tudo lá no blog, tá? newart.com. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se vocês quiserem ver mais detalhes, eu vou deixar tudo bem certinho lá no blog, tá? Qualquer dúvida também não deixe de estar comentando aqui embaixo, que eu vou fazer o possível para estar ajudando vocês. Bom, e agora chega de conversa e vamos começar! Bom, pessoal, então aqui estão todas as minhas tintas, todas as tintas que eu uso, as tintas que eu já usei, que eu não uso mais, as tintas que eu não indico, as tintas que eu indico. Então aqui estão todas as minhas tintas e eu vou falar de cada uma delas pra vocês, tá? Tem aqui as de tecido, que são essas aqui com a tampinha cinza, né? Ó. Tem as pra artesanato fosca, que são essas aqui, com a tampinha rosa, ó. Tem essas aqui que são as acrílicas fosca, de tubinho, da tampinha verde. Tem dessas aqui também, gente, que elas são assim, tá? Em tubinho assim, que é só a tampinha verde. Só que eu não tenho, eu comprei essas aqui mesmo porque é maior e tal. Mas se você preferir, tem as de tampinha verde, as foscas assim, tá? Pequenas. Então tem pra vender também. Se não tiver na cidade onde você mora, provavelmente tem algum site. Eu comprei essas aqui em site, então eu vou indicar lá no blog, eu vou deixar o link onde eu comprei, tá? Tem essas aqui, que eu só tenho duas cores, mas aqui na verdade eu uso só essas duas cores. Que é a tinta Nanquim, tá? Eu tenho o branco e o preto. Daqui a pouquinho eu vou falar delas pra vocês. Tem essas aqui, pequenininhas, que são neon. Elas são bem pequenininhas assim mesmo. Eu tenho essas aqui que eu mostrei no vídeo anterior, né, de comprinhas, da Omex, que elas são importadinhas. E eu tenho essas aqui, que são as tintas acrílicas. Essas aqui, gente, eu já decorei unhas com elas. Mas eu particularmente não gosto muito, tá? Eu prefiro mais pra pintar telas. Mas daqui a pouquinho eu vou falar delas pra vocês também. Então essas aqui são todas as minhas tintas. E agora eu vou falar de cada uma delas pra vocês. Bom, pessoal, eu vou começar então falando sobre as tintas de tecido, tá? Eu ainda recebo muitas perguntas se dá pra decorar com tinta de tecido, se dá pra fazer carga dupla com tinta de tecido. E assim, gente, dá pra fazer tudo isso com tinta de tecido. Eu faz mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano, que eu comecei a trabalhar com outros tipos de tinta. Antes eu só trabalhava com a tinta de tecido, tá? E sempre deu super certo pra mim. Tem tinta melhor? Claro que tem. Essa aqui eu acho que é... De todas as que eu tenho aqui são as piores, eu acho, tá? Mas dá pra trabalhar muito bem com essas tintas. Não é porque ela é a menos melhor que não dá pra trabalhar com elas. O que acontece é que tem tinta melhor que facilita o trabalho, tá? Mas dá pra fazer desenhos tranquilamente com eles. Eu vou demonstrar aqui no cantinho pra vocês, eu decorando com elas, com cada uma das tintas que eu mostrar, tá? Fazendo uma decoração, comparando as tintas
pra vocês. A tinta de tecido, o problema dela é que ela é meio aguada, tá? Ela não fica uma consistência muito boa como as outras tintas. Então, se você for fazer carga dupla, ela arrasta mais fácil a tinta da unha. Então, ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas dá pra fazer tranquilo as decorações com elas. Mas eu sempre indico, gente, se você for fazer carga dupla, pra você sempre usar a base fosca por baixo, tá? Independente se a tinta for boa, se a tinta for ruim. A cobertura fosca facilita a vida da gente, então seja qual tinta você for usar, eu indico você sempre colocar a cobertura fosca embaixo, porque aí a tinta não desliza tanto como no verniz, né? E ajuda bastante pra fazer, principalmente as cargas duplas. Eu já adquiri a cobertura fosca como um item essencial. Como não pode faltar verniz, como não pode faltar base, também não pode faltar cobertura fosca pra mim, tá? Então eu sempre indico. Dá pra fazer sem cobertura fosca? Dá pra fazer sem cobertura fosca, mas facilita muito passando a cobertura na unha. Então, respondendo a pergunta de todas as meninas que me pedem isso, dá pra trabalhar tranquilamente com a tinta de tecido, só que ela não é a melhor. Eu sei que ela é mais acessível e tal. Se você tem, você pode continuar usando ela. Eu, particularmente, eu não uso mais, tá? Eu prefiro as outras ali que eu já vou mostrar pra vocês. Mas se você já tem e não quer ainda fazer um investimento maior, dá pra usar tranquilamente elas, tá? Eu usei sempre no meu canal. A maioria dos vídeos mais antigos eu usei elas, então pode usar tranquilamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as tintas fosca para artesanato, que são essas aqui com a tampinha rosa. Essas tintas são muito boas. Se você tá querendo comprar tinta, se você tá querendo investir em tintas novas, que sejam mais em conta, que sejam boas, eu super indico essas aqui. Não faz tanto tempo que eu comecei a trabalhar com elas, mas assim, eu super indico essas aqui. Elas não são muito mais caras do que as tintas de tecido, muda bem pouquinho o preço, é bem pouco mais caro mesmo. Então, ela é uma tinta em conta e é uma tinta muito boa. Não é a melhor, só pra avisar vocês que pra mim não são as melhores, mas são muito melhores do que as tintas de tecidos e são muito boas pra fazer qualquer tipo de desenhos, tá? Então eu fiz bastante desenhos aqui com elas também, carga dupla principalmente, né? O mesmo esquema, né, da cobertura fosca nas unhas, mas dá pra fazer o one stroke perfeito com elas, que elas têm uma consistência bem melhor e elas secam mais rapidinho, então pra você fazer, repassar, carga dupla e tal, elas são muito boas. Se você tá começando agora e quer investir, ou quer trocar as tintas e investir numa outra que seja em conta também, eu indico essas aqui. Eu vou estar fazendo também uma decoraçãozinha pra vocês aqui, pra vocês verem. Então elas são umas tintas muito boas mesmo, eu super recomendo se você não quer investir em algo muito mais caro, mas que é alguma coisa boa de qualidade. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho do meu xodozinho aqui pra vocês, tá? Que são as tintas acrílicas foscas. Essas aqui são da Nature Colors. Pra mim, são as minhas favoritas. Eu amo essas tintas. Faz pouquíssimo tempo que eu comecei a usar elas. Quem me acompanha sabe, né, que faz pouco tempo que eu comecei a usar, mas assim, são as minhas prediletas. Elas são um pouquinho mais caro do que as de artesanato, essas rosinhas aqui, mas também são muito melhores. Pra mim são as melhores, pra fazer one stroke, pra fazer qualquer decoração, são as melhores tintas que tem. Se você quer realmente investir em algo e não tem problema de gastar muito, eu indico essas tintas aqui, que são maravilhosas. Como eu falei antes, tem a versão dela pequenininha, tá? É só procurar a tampinha verde, Nature Colors. Tem a versão dela mais pequena, que provavelmente é mais em conta, mas eu preferi comprar as de tubinho, até pra manuseio. Eu achei que é bem mais fácil, né? Bem melhor. Então eu gostei muito, a qualidade delas são excelente. Eu vou mostrar também uma decoração aqui do ladinho pra vocês com elas. Então eu super indico essas tintas. Pra mim são as melhores. Eu tenho aqui também a metalizada. Ela é um outro tipo de tinta também, mas ela é em tubinho também. Essa aqui eu uso mais pra fazer detalhes finos que eu quero em metal e tal. Essa aqui é dourada, né? Tem a prata também, mas eu não tenho a prata, só tenho a dourada. Mas eu indico ela pra fazer detalhezinhos e tal. E eu tenho aqui comigo também o gel pra matizar,
Ele é muito bom pra ajudar a fazer a matização na hora de fazer one stroke, tá? Porque daí ele deixa a tinta demorar mais pra secar, então você consegue manusear melhor o pincel, as tintas e tal. Então eu super indico ele. E ele é bem baratinho, tá? Onde eu comprei as tintas também tem ele pra vender. E eu vou deixar o link lá no blog também, tá, pessoal? Então, como eu falei, eu super indico essas tintas se você quer investir em algo mais profissional, digamos assim. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre essas aqui, tá? O que que eu achei delas. Eu já fiz alguns trabalhinhos com elas. E assim, gente, eu amei a cobertura delas. Todas as que eu mostrei até agora, exceto as tintas de tecido, todas elas são foscas. Essas aqui não são bem foscas, tá? Elas têm um brilhozinho, mas isso não interfere em nada, é só um detalhe. Eu amei a cobertura dessas tintas. Pra mim, essas aqui e essas aqui são as melhores. Eu gostei dessas aqui pelas cores diferentes. Tem umas cores bem diferentes aqui, bem legais. Porém, né, elas são umas tintas importadas, né? Elas não vendem aqui. Pode ser que tem lojinhas que revendam e tal. Mas essas aqui eu recebi da Banggood, então se você quer adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo também, tá? Elas são umas tintas, não são caras, acho que vai depender de cada um, né? Porque tem que vir em conta que elas são uns tubinhos pequenos, né? Em comparação a esses tubinhos aqui, ó. Ó. Elas são pequenas, elas têm 12 ml e essas aqui têm 60. Então, elas são bem pequenininhas e vai depender também da cotação do dólar, né? Agora, eu não vou saber dizer de cabeça pra vocês quanto que tá, mas assim, depende se vale a pena frete e tudo, né? Eu gostei muito das cores e da qualidade delas, então eu super indico se vocês querem uma tinta boa e tintas de cores bem diferentes, bem vibrantes, eu recomendo elas. Eu vou estar mostrando também uma decoração aqui pra vocês com elas. Eu já fiz no vídeo de recebidos, né, pra testar elas pra vocês. Então eu super amei a qualidade dessas tintas e eu super indico. Então essas tintas vocês ainda vão ver muitas decorações aqui, porque elas estão super aprovadas. Eu amei a cobertura delas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essas tintas acrílicas aqui. Eu já fiz decoração com elas nas unhas. Mas assim, eu não indico muito elas para decorações em unhas, tá, pessoal? Eu não gosto muito para fazer decoração com elas, porque eu acho assim elas umas tintas assim mais grudentinhas, tem que estar dissolvendo em água, tem que ter uma preparação para decorar as unhas, então eu não indico. Por que que eu tenho bastante, se eu não indico? Pra quem não sabe, eu pinto telas também, né? Então, tinta acrílica para pintar tela eu gosto também. Às vezes se é um desenho mais rapidinho, né, que dá pra secar rápido, mas dá pra decorar unhas também, se você quer investir numa tinta assim e não tem problema na preparação e tal, eu recomendo elas. Não são tão em conta, né? Se você for querer investir nessas tintas, gente, você tem que cuidar, que são as de tampinha azul, tá? Essas aqui são as tinta óleo, tá? São o mesmo tubinho, ó, tinta verde. Só que a tinta tem que cuidar a tampinha. Essas da tampinha azul são as acrílicas e essas da tampinha amarela são as tintas a óleo, tá? Essas que eu geralmente uso para pintar as telas também, mas essas aqui não são recomendadas para pintar unhas, porque as tintas a óleo demoram muito tempo para secar, muito, eu tô falando de dias, de semanas, tá, pessoal? Então elas demoram muito, então tem que cuidar esse detalhe da tampinha. Eu vou fazer uma decoraçãozinha com elas também pra vocês verem, fica maravilhosa, a cobertura dela é muito boa, só que tem que ter toda uma preparação, tem que dissolver bem elas, então eu acho assim que dá muito trabalho, tá? Então pra mim, pra fazer unhas, eu não indico essas aqui. Agora eu vou falar um pouquinho dessas miniaturas aqui, elas são bem pequenininhas em comparação às outras, ó. Elas são acrílicas também, tá? Elas são foscas. Eu vou mostrar aqui na decoração pra vocês. Porém, elas são um pouquinho mais aguadas do que as normais, do que essas aqui, tá? Então tem que cuidar um pouquinho mais. Só que eu gostei das cores, né? Acho que da Acrylex são as... Eu não sei, eu não vi até agora outras, mas acho que são as únicas que eles vendem em neon. Então tem essas cores bem vibrantes pro verão, pro carnaval. É bem legal ter essas tintas aqui pra fazer detalhes
mais bonitos. Então, eu super recomendo essas aqui. Vem o kitzinho com todas elas, se você for comprar. Então, vale super a pena. Eu não vou lembrar o valor delas que eu paguei, mas não é caro, tá, pessoal? Você paga um valor só pelo kit todo. Então, não são as melhores, mas vale a pena, tá? Vale a pena pelas cores. E por último, mas não a menos importante, são as tintas Nanquim. Eu tenho só essas duas cores, existem mais cores, tá? Se você quiser. Eu particularmente não uso muito pra contorno, eu uso mais o preto e o branco mesmo. Então, eu tenho só essas duas mesmo. Mas assim, eu super indico vocês terem essas duas cores, porque é a melhor tinta pra fazer traços finos. Ela é bem aguadinha. Essa aqui é super necessário que a unha esteja fosca pra você conseguir decorar com elas. Se a unha não tiver fosca, você não vai conseguir fazer uma decoração com elas, tá? Então, tem que estar fosca a unha. Mas assim, você consegue uns traços muito finos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês conseguem assim fazer umas decorações muito lindas, contornos de desenho. Ó, essa aqui que eu tô, da Sininho. Deixa eu ver se vai focar aqui. Ó. Toda contornado com a tinta Nanquim, tá? Então, eu super indico a tinta Nanquim. Ela é muito boa pra contorno. É indispensável. Depois que eu descobri elas, eu nunca mais contornei com outra tinta na minha vida. E acho que nunca mais eu vou contornar. Porque elas são muito boas mesmo pra fazer traços bem fininhos. Então, eu super recomendo que vocês invistam. Não é uma tinta cara, é uma tinta baratinha. Pelo menos essas da Acrylex não são, tá? E elas são muito boas. Eu super recomendo vocês terem a tinta Nanquim pra fazer traços finos. Ó, pessoal, então esses são os resultados, tá? Das decorações que eu fiz. Eu não fiz nada muito bem elaborado, é só mesmo pra mostrar a qualidade de cada uma pra vocês. Então, essa aqui é a tinta de tecido. Essa aqui é a tinta fosca para artesanato, que é aquela com a tampinha rosa. Essa aqui, que é a minha favorita, é a melhor tinta, que é a tinta acrílica da Nature Colors. Essa é a tinta da Omex, que ela é importadinha. Essa é a tinta acrílica, aquela que eu uso para telas. Essa é a tinta Neon. E essa é a tinta Nanquim. Então, de todas, as que eu menos gosto é a de tecido, porque como vocês puderam ver, o acabamento não fica tão bom, né, ó. Mas dá pra fazer, se for fazer bem mais elaborado, dá pra fazer algo bem legal. Mas a melhor de todas mesmo é essa aqui da Nature Colors, pelo menos na minha opinião, tá? Bom, pessoal, então era isso. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês já usam alguma dessas tintas, se vocês vão estar investindo em alguma dessas que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa estar ajudando, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou fazer o possível para ajudar vocês. Não esqueça de deixar o like aqui pra mim, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, porque eu estou sempre postando e interagindo por lá também. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!